Pluribus é a nova série de ficção científica de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, Better Call Saul e do Arquivo X, agora com a Apple TV+. Há riscos de spoilers até o terceiro episódio da primeira temporada, fica o aviso. A história começa quando um sinal vindo do espaço desencadeia um vírus capaz de conectar praticamente toda a humanidade em uma mente colmeia serena, conhecida como os outros. Essa mente coletiva é tudo o que as redes sociais não são: calma, educada, otimista, harmoniosa. Mas alguns poucos indivíduos, como a protagonista, Carol, são imunes. E é aí que as coisas começam a desmoronar. Só que Pluribus não é apenas ficção científica. Ela é uma metáfora perfeita para as discussões reais sobre IA generativa, direitos autorais, privacidade, responsabilidade jurídica e a própria noção de individualidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Esse é o canal Direito e Nerdices, e se você está curtindo o vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, coloque o sininho, tudo aquilo que você já sabe. Vai ajudar bastante a gente. Então, vamos lá. Antes de mergulhar no direito, vale lembrar que Pluribus dialoga com uma longa tradição de ficção científica, de obras da literatura, jogos do audiovisual, que tratam sobre mentes coletivas. E aqui eu me recordo, vou dar dois exemplos: os Borgs de Star Trek, Assimilação Total, o Eu Eliminado, e os Zergs em StarCraft, um organismo inteligente distribuído. Todas essas histórias giram em torno do mesmo pavor, a perda da autonomia mental. Mas Pluribus faz isso com mais sutileza. O risco não vem de máquinas, alienígenas ou tiranos. Vem de um coletivo gentil, sorridente e acolhedor. E isso é muito mais assustador. O vírus de Pluribus, uma IA generativa biológica. Nesse ponto, eu gostaria de ressaltar que o vírus não cria monstros. Ele cria algo muito mais próximo de um chat GPT humano. Os infectados respondem com empatia, sabem de tudo ao mesmo tempo, falam com serenidade, não discordam, evitam conflito, têm acesso a memórias alheias e agem para agradar. É a encarnação biológica do que chamamos de alinhamento em IA generativa. Modelos de linguagem são treinados para não gerar conflito, serem educados, serem úteis, evitar opiniões fortes e entregar respostas suaves. O Hive Mind é literalmente um modelo de linguagem vivo. E isso levanta a primeira grande questão jurídica. Se todos pensam igual, existe verdadeiro pensamento? Se todas respondem igual, existe autonomia? Se o eu desaparece, ainda existe direito? Autoria em colapso quando tudo vira dataset. Hoje, a IA generativa é treinada com datasets gigantescos que incluem livros protegidos por direitos autorais, artigos científicos, músicas, imagens, quadrinhos, textos pessoais, obras literárias inteiras digitalizadas ilegalmente, conteúdo privado capturado por sistemas. A questão central é: a IA cria ou apenas recombina o trabalho dos outros? No direito autoral, isso gera problemas sérios. A obra gerada pela IA é original? Ela é derivada? Há um plágio estatístico? Quem tem direitos autorais nesse caso, direitos patrimoniais? O autor humano deve ser compensado pelo treinamento? O dataset violou o direito de reprodução? Existe fair use? Há violação dos direitos de personalidade? E esses temas têm sido debatidos inclusive em ações judiciais, que têm ficado famosas, por notícias da imprensa. Agora, voltemos para Pluribus. Quando a mente coletiva incorpora as memórias da falecida esposa da Carol, a Ellen, qualquer infectado pode falar como a Ellen, lembrar como ela, reagir emocionalmente como ela. Isso é exatamente o que os modelos fazem com o estilo de um autor. Pluribus dramatiza o futuro distópico do copyright. Numa mente coletiva, a autoria é irrelevante. A obra é de todos e, portanto, de ninguém. Um outro ponto é o da privacidade, o fim do território interior.
Vejam, há uma série de leis mundo afora, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD no Brasil, ou a GDPR na União Europeia, que se baseiam em um princípio fundamental: o indivíduo tem controle sobre seus próprios dados. Dado pessoal é qualquer informação que identifique você. Dado sensível inclui convicções religiosas, orientação sexual, dados biométricos, saúde, origem racial, opinião política. A lei protege isso porque parte da ideia de que existe um interior protegido, uma esfera íntima. Em pluribus, esse interior desaparece. Essa mente coletiva acessa suas memórias, seus traumas, seus desejos, seus segredos, seus vínculos afetivos, seus medos. Não há violação de privacidade, há aniquilação conceitual da privacidade. Isso nos leva a um ponto ainda mais sofisticado. O direito ainda não consegue lidar com o que chamamos de liberdade cognitiva. Já existe um debate dos chamados neurodireitos, incluindo proteção contra a manipulação mental por algoritmos, direito à identidade mental, direito à privacidade neuronal, mas Pluribus mostra que se a mente deixa de existir individualmente, não há lei que a proteja. O direito não consegue proteger algo que já não existe. Um outro ponto interessante, a reflexão que essa série traz, é sobre a responsabilidade civil e penal em colapso. Aqui está uma outra parte que interessa aos juristas. A responsabilidade civil exige um dano, nexo causal, culpa, o risco, em uma vítima e autores determinados. Mas em pluribus, nessa mente coletiva, quem é a vítima? Quem é o autor? Quem tem vontade? Quem tem consciência? Quem pode agir diferentemente? Se um infectado causar uma morte, foi ele mesmo? Foi o coletivo? Foi o vírus? Foi um superorganismo jurídico? E sendo uma mente única, quem julgará quem, na verdade, é o mesmo indivíduo. O direito penal exige culpabilidade, dolo, consciência da ilicitude, capacidade de se autodeterminar. Mas os infectados não têm vontade própria, não têm autonomia, não controlam suas ações, atuam como partes de um sistema maior. Então aqui começam questionamentos, já não há que se falar em alguém penalmente imputável. Realmente existe poder de agência? São instrumentos de um coletivo? São vítimas de força moral irresistível? Por outro lado, quando a protagonista Carol, Kay Mooney, sente raiva e acaba atacando, falando palavras mais fortes, ofendendo essa mente coletiva, os membros dos outros sofrem fisicamente. Ou seja, se ela machuca o coletivo, são danos a milhões de pessoas simultaneamente. Como imputar isso? Seria um crime contra a humanidade, um crime contra uma entidade coletiva, um genocídio? Lesão corporal global? Pluribus destrói a estrutura inteira da teoria geral do direito que pressupõe autonomia individual e liberdade de ação. Sem sujeito individual não existe imputação, e sem imputação não existe sistema jurídico. Um outro aspecto interessante que me vem à mente é sobre a relação entre democracia, divergência e o perigo da harmonia absoluta. A democracia, ela depende do conflito, do contraditório, da divergência, da pluralidade. Como lembra Isaiah Berlin, valores humanos divergem entre si, e esse conflito é o motor da liberdade. Mas em pluribus, o vírus cria uma utopia perigosa, porque ninguém discorda, ninguém briga, ninguém controla, ninguém rejeita, ninguém critica. É o sonho de qualquer regime autoritário, uma população gentil, pacífica e em uníssono. É também o sonho do algoritmo perfeito, usuários previsíveis, constantes e sem atrito. Mas como lembra Popper, uma sociedade sem conflito não é uma democracia, é um experimento totalitário. Pluribus parece perguntar: quando abrimos mão do conflito, abrimos mão da liberdade? Um outro ponto interessante, para vocês verem o quanto que essa série é causa de reflexões, é sobre neurodireitos, autonomia mental e a última fronteira jurídica. Vejam, como mencionado, isso já tem sido debatido no direito, os chamados direitos cognitivos. O direito de manter sua mente íntegra, de não ser manipulado por IA, direito à privacidade mental, direito ao livre fluxo de pensamentos, à autenticidade psicológica, mas tudo isso pressupõe que existe uma mente individual. Pluribus destrói esse pressuposto. O vírus cria uma entidade distribuída sem fronteiras, sem segredos, sem privacidade, sem identidade, sem autoria. É uma colmeia, e a colmeia não tem direitos individuais.
Nesse ponto, o direito simplesmente deixa de operar. Concluindo, Pluribus não é só uma série sobre um vírus alienígena. É a melhor alegoria já feita sobre datasets que devoram obras, IAs treinadas com pensamentos alheios, perda de privacidade, dissolução de autoria, colapso da responsabilidade, morte da liberdade mental. O vírus é gentil, a mente coletiva é educada e a harmonia é perfeita. Mas é justamente aí que mora o perigo. No final, Pluribus nos faz a pergunta mais incômoda do nosso tempo. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar o eu para viver num mundo de conforto, respostas fáceis e paz artificial? Porque quando o indivíduo desaparece, o direito desaparece junto, e com ele, a própria humanidade. Até o próximo vídeo.